A ideia do PNCQ surge por intermédio do ABOL, que esteve presente num congresso na Argentina e trouxe a proposta dele e nos contou essa proposta. Bom, a ideia de criar o PNCQ, eu tenho que voltar aos primórdios do que é a Sociedade Brasileira de Análise Clínica. Em 1967, nós estávamos com uma luta de mercado do país entre duas profissões de laboratório, que mantêm laboratório, os médicos patologistas e os farmacêuticos, que então lutavam por um mercado de trabalho para prestar serviço ao INAMPS. O Conselho Federal de Farmácia sugeriu que fosse criada uma sociedade científica para defender os profissionais farmacêuticos, bioquímicos e químicos que trabalhavam em análise clínica. Então, por essa sugestão do Conselho Federal de Farmácia, foi reunido vários profissionais, principalmente militares, farmacêuticos militares e professores das universidades do Rio de Janeiro. Nós fizemos o primeiro Congresso Brasileiro de Análise Clínica em São Paulo, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. O primeiro foi em São Paulo e o segundo foi no... Não tinha nem 200 participantes no primeiro congresso. Como era período de férias, em vez de a gente ir para o hotel, nós ficamos no alojamento dos estudantes. Hoje nós trabalhamos com mais de 3.000 participantes no nosso Congresso Brasileiro de Análise Clínica. Depois desse congresso fizemos um outro no Rio de Janeiro e em 1963 nós fizemos o terceiro congresso em Porto Alegre. E que tivemos o relacionamento com o pessoal da Argentina e decidimos criar a Confederação Latino-Americana de Bioquímica Clínica, que foi criada naquela época. Veio como visitante dessa confederação, dessa criação, o Dr. Martin Ruby, um ex-presidente da Federação Internacional de Clínica Química, que começou a trabalhar comigo, a me sugerir coisas sobre a profissão. E eu, como bom estudante, comecei a me preparar e a estudar a parte de controle de qualidade. Esse controle de qualidade era ainda começando na Europa, sob o auspício da Organização Mundial de Saúde. E com essa sugestão de aprendizado, tudo, resolvi implantar no Brasil o controle de qualidade para laboratório. E no congresso em Belo Horizonte, nós distribuímos a primeira amostra controle para uma série de laboratórios e foi essa data que nós sugerimos que fosse a data de fundação do PNCQ. O meu primeiro contato com o programa foi praticamente logo já no início da criação do PNCQ. Porque eu já tinha uma proximidade grande da SBAC. Naquela época eu era presidente da regional do Rio Grande do Sul, quando o programa foi criado em 76. E praticamente meses depois eu já comecei a participar do programa e no laboratório Marcos Pereira, que é o laboratório que eu trabalhava na época, e depois de 78, aí sim, de uma forma mais significativa, a gente passou a utilizar o programa no laboratório do Hospital da PUC, que eu era o diretor desse laboratório lá em Porto Alegre também. Quando nós começamos, as tecnologias que dispunhamos, as mais avançadas para a época, era telefone e o fax. Isso quero trazer a conhecimento de todos, porque muitos que podem estar nos vendo, nos ouvindo neste momento, não eram nascidos ou sequer tinham laboratórios. E a tecnologia ajudava e ajuda muito. Né? Então, assim nasceu o que hoje nós conhecemos como o Programa Nacional de Controle da Qualidade. E esse programa, o grande desafio, o maior desafio que na época foi enfrentado, foi justamente a criação desse programa. Era uma coisa nova, o primeiro programa brasileiro, né? E, consequentemente, era algo que tinha que se explicar para todo mundo qual era a vantagem do controle de qualidade, até porque hoje ele é obrigatório, né, no país, mas não era na época. Né?
Era uma decisão pessoal de cada laboratório. Então, o primeiro grande desafio foi conseguir criar essa cultura, né, da importância de fazer controle de qualidade dentro do laboratório. Naquela época, pouquíssimos laboratórios faziam controle de qualidade. Então, começamos a difundir o que era a sistemática de controle de qualidade, o porquê do controle de qualidade, e isso nós começamos a evoluir nos congressos e nos cursos separados para várias regiões do Brasil, para os grupos de laboratório participantes e outros que não eram participantes. Mas com isso nós crescemos. O processo laboratorial é um processo muito complexo que envolve uma série de variáveis que são muitas vezes incontroláveis. Então, nesse mundo de variáveis, a gente tem que tentar controlar o maior número possível. Então, a qualidade realmente é indispensável e fundamental para que a gente tenha um resultado mais próximo da verdade possível, que eu sempre costumo dizer. Conhecer o PNCQ, começar a participar da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, me trouxe uma outra visão do laboratório, né? De como era importante o controle da qualidade e a gente controlar os processos dentro do laboratório. Então, acho que mudou bastante a minha visão de laboratório, a minha maneira de encarar os processos que eu estava tão acostumado a realizar. Então, foi realmente uma mudança de chave e eu passei a enxergar o laboratório de uma outra forma. Eu vi que tinha que evoluir, fomos trabalhando, eu como presidente da SBAC, fomos trabalhando para aumentar essa participação dos laboratórios brasileiros. E fomos crescendo gradativamente até que chegamos hoje a um índice muito bom com mais de 6.500 participantes. Ele é essencial para todos os laboratórios, independente de ter uma regulamentação para a Anvisa, da Anvisa e ser mandatório. Ele é importante porque ele direciona o laboratório de uma maneira onde a qualidade está acima de qualquer procedimento dentro do laboratório. O Programa Nacional de Controle de Qualidade, ele acaba sendo uma força motriz dentro do laboratório que nos assegura os resultados enviados para o paciente e a qualidade deles. Conheço ele há 60 anos, cara, desde 68 que eu conheço. Vimos junto na aeronáutica. Aí depois ele me convidou para ir para o PNCQ. Quando eu entrei, não tinha nem 200 participantes, cara. Segundo a Isabel, eram 195. Antigamente, era tipo uma caixinha de ovo viradinha assim com os trocinhos. E como é que tá o kit agora? Como é que tá o kit agora? Porque eu sei que eu guardei no museu. Era uma caixinha desse tamanho. Era. E depois aumentou para uma caixinha assim mais estreitinha, que ficava emburacadinho. Agora tudo organizado no isopor. Exatamente. Eu fui tesoureiro das clínicas, acho que uns 40 anos. Só não fui tesoureiro do Ney Rauch, do Abol para frente, foi todo mundo. Abol, Evani, o Vili, Tiburcio, Gerolino, Irineu. Isso. E eu preciso de alguém para trabalhar no PNCQ. Você aceita o desafio? Eu parei, olhei para ele e falei, gente, eu não tenho saída. Não tenho saída. Falei assim, então, tudo bem, mas se eu não der certo, posso voltar para o Congresso? Que no caso é um setor das SBAC. Eu trabalhava com a Rose. O legado que o Programa Nacional, ou seja, o PNCQ, deixa para a saúde é a qualidade laboratorial, o acesso aos controles de qualidade externo e interno dos mais variados analitos, porque a gama de analitos dentro de um laboratório, ela
evolui à medida que a tecnologia evolui e oportuniza a segurança do paciente. Eu digo sempre que a gente não faz nada sem o auxílio de outras pessoas. Foi o apoio que nós tivemos, principalmente de professores universitários. Esse pessoal foi efetivamente o núcleo científico que nós implantamos com o PNCQ. Então o PNCQ trabalhou bastante com professores universitários que vieram aqui trabalhar gratuitamente junto com o PNCQ para evoluir o controle de qualidade na profissão farmacêutica. Isso permitiu a agregação dos profissionais de laboratório junto com a Sociedade Brasileira de Análise Clínica e participantes do PNCQ.